E aí pessoal, boa noite. Fazer aqui o ABC da vida, mais um. E como sempre eu gosto de contextualizar o estudo, com física quântica, com lei da atração e fazer as analogias, da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos com as constatações que nós temos, hoje em dia, com o entendimento que nós temos hoje em dia. Hoje eu vou falar de uma passagem aqui. Estou com uma Bíblia nova, comprei uma versão do King James, porque essa tradução aqui é mais, como posso dizer, mais fidedigna, Ela foi feita por um rei. Então vamos lá. A passagem que eu quero trazer é Marcos 7:15, que diz assim: Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é o que o faz impuro. E aí os discípulos questionaram, que eles não tinham entendido. Aí Jesus até ficou meio assim e falou: ora, pois nem vocês entendem? Aí ele explicou: não consegues compreender que nada que entre no homem tem poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra no seu coração, mas sim no estômago, sendo digerido e depois expelido. O estômago, gente, o que está acima é como o que está abaixo. O estômago, ele é como um cérebro. Aqui, por mais que a passagem, historicamente, estivesse falando apenas de pães, de alimentos, mas o ensinamento dela também vale para o outro aspecto. Então, o estômago, ele é um cérebro. Se você for estudar analogia, você vai ver que o estômago e o cérebro, o sistema digestivo e o cérebro ali, o intestino, é igualzinho o cérebro, o formato e tal. E hoje a ciência já descobriu que a nossa parte ali, todo o sistema digestivo é o segundo cérebro do ser humano, Mas o que é importante para a gente entender aqui, Vou terminar de ler antes de explicar. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos estes males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. O que nós podemos aprender com essa passagem, Que é assim, já expliquei aqui uma vez que existe uma tendência à desorganização. Então a nossa mente, a menos que você tenha disciplina para você pensar intencionalmente no que você quer, a sua mente tende a pensar de forma caótica, um caos. É o que acontece quando não se tem alguém na sala de controle. Então, surgem dentro de nós pensamentos negativos, surgem dentro de nós medos, dúvidas. Todo ser humano está sujeito a isso. A questão é que o surgimento deles dentro de nós não é o que vai tornar a gente impuro, mas o que a gente coloca para fora. E o que é colocar para fora? Por exemplo, você ter um pensamento negativo é uma coisa. Agora, você expressar esse pensamento negativo é outra, você está colocando para fora. Você ter um sentimento negativo é uma coisa, você expressar é outra, você está colocando para fora. Então, como eu disse, a nossa mente ela tende ao caos e à desordem, a menos que nós intencionalmente tenhamos a disciplina de comandar e coordenar os nossos pensamentos e sentimentos.
Se você deixar a sua cabeça avulsa, pensar o que ela quiser, ela vai pensar um monte de bobeira. Agora, se você conscientemente, não, isso aqui eu não quero pensar não, isso aqui não condiz com o que eu quero para minha vida, eu vou pensar em outra coisa. Então você está comandando, você está decidindo o que você quer, né, pensar. E aí, vou pular mais um pouco aqui para frente, uma passagem onde Jesus estava num barco, né, com os discípulos, e eles estavam preocupados com o alimento, que só tinha um pão lá no barco. E aí eles estavam questionando isso, né, que eles não tinham levado comida o suficiente e tal. E aí Jesus notou a discussão, né, é Mateus 8:17. Por que discorreis sobre o pão, sobre não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneces com o coração petrificado? Então, por que você está falando que não tem pão? Até agora você não compreendeu que aquilo que você expressa, você atrai na sua vida? Ou seja, se você ficar reclamando que a sua vida está ruim, que você não está tendo o que você gostaria de ter, que você não tem pão, né? Você não compreendeu. O que você não compreendeu? Que você atrai mais do mesmo, que você atrai mais daquilo que você foca, que você atrai, né, aquilo que você coloca para fora. Então, se você ficar colocando, né, coisas impuras, você vai se tornar impuro. E o que é a coisa impura? É aquilo que é negativo, que vai contra os seus objetivos. Por exemplo, você quer passar numa prova, alguma coisa assim, e aí você, em vez de falar, estou me preparando, estou bem preparado para a prova, você fala, não, a prova é muito difícil, é difícil passar, etc. Então, nesse caso, você está utilizando da sua palavra para dificultar, para falar, para atrasar. Então, você não compreendeu ainda, aqui Jesus repreende os discípulos. Você não compreendeu ainda, por que está falando sobre a falta de pão? Não compreendeu ainda? Então, ou seja, falar sobre a escassez perpetua a escassez. Se você estiver passando por um momento de escassez na sua vida, não fica falando isso. Isso vai dar mais força. Tudo aquilo que a gente foca, aumenta. Então, se você focar em ficar expressando os seus problemas, você está aumentando eles. Por que vai falar sobre a falta de pão? Ainda não compreendeu? Então, decrete a sua vida, fale na sua vida sobre as coisas que não são visíveis, como se fossem. Tem outra passagem aqui na Bíblia que fala disso, não lembro qual é agora. Mas fale da sua vida, das coisas que não são vistas, como se fossem. Né? Por quê? Porque você vai atrair mais do que você falar. E sobre a questão de ser impuro, né? É o que eu falei. Não é o que entra, né, no homem que torna ele impuro, mas é o que sai. Todos nós temos pensamentos negativos, temos sentimentos negativos, só que está no nosso poder escolher manifestar isso ou não. Está no nosso poder abrir a nossa boca para dizer algo ruim ou não. E também está no nosso poder continuar dando asas para um pensamento negativo ou não. Porque um pensamento negativo, ele surge na sua cabeça, né? Surgiu. Se você estiver atento e você perceber que você está pensando negativo, você pode escolher conscientemente pensar em outra coisa. Ou mudar a perspectiva sobre o que você está pensando. Por exemplo, se você está pensando que não vai dar certo, você pode pensar que vai dar certo. Ou você pode pensar em outra coisa que vai ser melhor do que pensar que não vai dar certo. Agora, muito cuidado com o que você vai botar para fora, porque isso é o que vai te deixar impuro. O que é botar para fora? É você falar, né? É você expressar. Então, expresse somente coisas que têm a ver com o seu objetivo e que têm a ver com os seus desejos, com o seu intuito, né? Não diga coisas negativas, porque isso vai te deixar impuro, né? Por que está falando de não ter pão? Não compreendeu ainda? Sinta, fale sobre abundância, que você vai viver abundância. Quanto mais
pensar em abundância, mais você caminha em direção à abundância. Quanto mais você pensa em escassez, mais você caminha em direção à escassez. Então, é normal ter os pensamentos negativos, sentimentos negativos, etc. Mas nós temos o poder de escolher se a gente vai dar asas para eles ou não. Se a gente vai permitir deixar nossa mente discorrer sobre eles ou não, né? Se você pega e você mentaliza na sua vida alguma coisa que você quer alcançar, por exemplo, uma viagem que você quer fazer, e aí você fica pensando sobre ela, aí pode ser que você tenha um pensamento negativo e pode ser que você tenha um pensamento positivo. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, aí você pensa assim, eu não tenho dinheiro para fazer a viagem, ou não tenho férias para fazer a viagem. Isso são coisas que não vão te aproximar disso. Agora, se você pensa assim, nossa, seria tão bom se eu fazer essa viagem, ficaria tão feliz fazendo essa viagem, o que eu tenho que fazer para fazer essa viagem? Aí os pensamentos vão dando forma. E na hora de você falar, de você colocar para fora, né? Não é o que... E outros pensamentos, você pode captar pensamentos, né? Existe um rio de pensamentos. E pensamentos, eles são contagiosos, inclusive. Por exemplo, se você está num escritório com um grande número de pessoas ali, muitas vezes pode ser que você capte um pensamento que não veio de você, veio de outra pessoa, e você captou. Mas aí pode ser que você se identifique com esse pensamento e assuma ele como seu. E você dê atenção para ele. Atenção é força. Lembre-se sempre disso. Dar atenção é dar força para as coisas. Se você quer que alguma coisa suma da sua vida, é só você parar de dar atenção para ela, que ela vai sumir. Não importa o que seja, tá? Qualquer coisa. Inclusive os problemas. Então, focar numa coisa faz ela aumentar. Então, assim, não foque no problema, foque na solução. Se você está querendo fazer alguma coisa na sua vida e tem as barreiras, você não fique falando sobre as barreiras, fale sobre como você vai superar as barreiras. Escolha suas palavras, escolha o que você vai expressar, né? Não se deixe tornar impuro, não se deixe dominar pelos pensamentos e sentimentos negativos e muito menos se deixe expressá-los. Tenha disciplina, que vai fazer muita diferença. Gente, hoje comecei bem tarde a live aqui, que eu estava resolvendo outras coisas, mas consegui transmitir uma mensagem e espero que ela possa ajudar alguém. Como sempre, eu vou fazer uma oração também. E hoje eu vou orar um salmo, ao invés do Pai Nosso. Então, vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra ou da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim. Na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo ele promove uma segurança. Se um dia você estiver sentindo medo, sentindo preocupação, sentindo aflito, fica repetindo esse salmo e prestando atenção no que dizem as palavras dele. Quando a gente usa uma oração que ela já foi proclamada, muitas vezes ela tem uma egrégora energética. É aquela história de que você não precisa acender um fogo por conta própria, você pode chegar numa fogueira que alguém já se acendeu e simplesmente se aquecer ali, sentar em volta da fogueira que já está acesa e se aquecer nela.
Então, por exemplo, esse salmo, ele já foi entoado por devotos por quanto tempo? Quantas vezes? Né? Então, essas palavras, elas estão carregadas de fé, estão carregadas de poder. E na hora que você as entoa, você está se conectando com essa fé, com esse poder. Então, use à vontade. E o recurso está aí, seu. Beijão, Deus abençoe.